E aí, pessoal, hoje vamos conversar sobre captura de uma prótese, uma dentadura, né? Uma prótese total removível, em que a gente vai modificar essa prótese e vai fazer com que ela se torne uma protocolo inferior provisória, tá? Então, muitas vezes você acabou de terminar sua cirurgia de protocolo, como vocês estão vendo aqui, ó. O paciente fez a cirurgia, o caso ficou bacana, ficou redondinho, tá? Você vê aqui, ó, todos os posicionadores aqui dos mini pilares, para a gente ter uma referência, para a gente entender se esses mini pilares eles estão bem posicionados dentro do guia cirúrgico e, consequentemente, da futura prótese. E agora, digamos que você conseguiu um torque aceitável, um torque bom, suficiente para fazer o uso de uma prótese provisória. Aí já vem a primeira dúvida: qual seria o torque ideal? Pessoal, entre 45 newtons e 60 é excelente. Se você conseguir pelo menos 40 a 45 newtons para cada um desses implantes, pode ficar tranquilo que sua prótese provisória, sua prótese protocolo provisória vai dar certo. Então, pessoal, como eu falei, se você tem em torno de 40 a 45 newtons de torque, né? Se você conseguiu dar essa carga nos seus implantes, você pode sim fazer a captura de uma prótese. Muitas vezes, o que é que eu tenho feito aqui nos nossos cursos de especialização? A gente já pede para o laboratório nos enviar a prótese total acrilizada e a gente faz a captura aqui na clínica, aqui no nosso curso. Dessa maneira, muitas vezes a gente opera o paciente na sexta. No sábado, o paciente recebe a prótese com acabamento, tudo bacaninha, toda cortadinha, né? Fixa, tá? Então, dica, o que é que a gente faz? Não ganho nada para isso, tá? Mas essa é uma marca que a gente confia, de silicone, que é o Zeta Plus. Então, a gente vai pegar o Zeta Plus, pegar um silicone de condensação, pode ser de outras marcas também. E a primeira coisa é você saber a quantidade que você vai usar nesse silicone. Nesse caso aqui, a gente pega o silicone de condensação, coloca na prótese, na dentadura, né, na prótese total removível do paciente, e assim você tem mais ou menos a noção da quantidade, para você não colocar nem muito, nem pouco silicone. Para que a gente vai usar isso? Para que a gente possa saber exatamente onde a gente vai abrir a nossa prótese para a futura captura, né? Então, aqui um vídeo, né, demonstrativo, onde a gente já mediu, já sabe a quantidade. Agora a gente está colocando o catalisador. Em seguida, vai manipular, né? O silicone de condensação não tem problema se a gente manipular com uma luva, tá bom? Então, manipulou o silicone, a gente vai levar para a prótese. Percebe? A prótese sendo posicionada, esse silicone, e daqui a gente vai levar para a boca do paciente, como vocês estão vendo aqui, ó, vai ser posicionado na boca do paciente, só que em oclusão, tá? Então, o paciente está com a prótese total superior, a gente vem com a prótese inferior, encaixa, deixa, né, encaixadinho com a intercuspidação com a superior. E em seguida, a gente pede para a paciente levar, né, fechar, e assim os mini pilares, junto já com os cilindros de proteção, vão marcar a prótese, né, vão marcar no silicone os locais onde vai ser feito a abertura, tá bom? Passado em torno de 3 a 5 minutos, a gente deixa o paciente lá, confere se está em oclusão. Passado esse tempo, quando a gente retirar, é isso que a gente vai ver, ó, pessoal. O silicone já tomou presa, né? E ele vai ficar com as marcas, ó, as marquinhas de todos os cilindros que estão em boca, tá? Daí, a gente começa a fazer a abertura, usando primeiramente uma broquinha menorzinha, só para fazer as marcações e entender onde vai ser feito as aberturas. Então a gente vai fazer isso em todas as 4. Depois a gente vai tirar esse silicone e vai, né, ampliar, vai começar a aumentar essas perfurações, tá bom?
E é isso que vocês vão ver, né? Algumas passagens que serão criadas. E em seguida, tá? Depois que essas passagens foram feitas com uma broquinha menorzinha, a gente pode aumentar o tamanho dessa passagem para que o nosso cilindro ele consiga se posicionar corretamente aqui. A gente lembrando que tem que ter um espaço suficiente para os cilindros de provisório encaixarem, tá bom? Então aqui a gente está usando a broca Maxi-Cut e aí a gente vai fazer a passagem dos cilindros exatamente onde foi marcado naquele processo com silicone. Então perceba aí, a gente vai ampliando, né? Ampliando essas perfurações. E depois, a gente vai em boca e já com os cilindros em posição, a gente confere se tem espaço. É importante ter folgas, tá? Para que a gente consiga posicionar em oclusão. E a gente vai capturar essa prótese em oclusão. Existem várias maneiras de fazer essa captura. Eu vou mostrar uma delas, depois outra, tá? E depois tem uma dica bônus, tá bom? Então preste atenção aí. Uma delas, como é que a gente faz? Dica especial. Isso aqui não pode deixar de fazer, proteger os cilindros com a fita Teflon, né? A famosa veda rosca que a gente usa muito. Então fazer essa proteçãozinha para não entrar resina na passagem dos parafusinhos. E aqui, a gente vai fazendo pó e líquido. Só que detalhe, a gente está usando uma resina rosa autopolimerizável. Então, como essa resina ela polimeriza e demora um tempo, depois que a gente fizer isso, a gente vai ter que pedir para o paciente encaixar os dentes, fechar a boca, para que a gente possa ver, garantir, né, que essa captura vai acontecer na posição correta, tá bom? Então é assim que a gente vai fazendo, posicionando. É um pouco mais difícil, às vezes o paciente movimenta, mexe e com isso a resina não vai capturar bem. A outra maneira que a gente tem feito, pessoal, para facilitar muito a captura é pegar uma seringa de soro de 20 ml, manipular a resina, pó e líquido e jogar dentro dessa seringa. E aí a gente vai injetar essa resina e depois a gente pode até com o dedo, de preferência com vaselina, acomodar. Então essa técnica a gente viu um resultado bem satisfatório, porque a gente já consegue jogar uma quantidade bem maior de resina e pede para o paciente ocluir e ficar com a boca fechada durante esse período, tá? Com isso, os locais onde a gente injeta tem sido uma boa saída para que você manipule, né, a resina alto, tá? Então, se você gostou até agora, eu já lhe peço que curta, siga o nosso canal e compartilhe com algum amigo seu, tá? Porque a partir de agora eu vou te passar mais algumas dicas, são dicas muito boas, fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar do que vem por aí, tá bom? Passado isso aqui, pessoal, a gente vai dar um maior preenchimento. Como é que a gente pode fazer esse preenchimento? Existem várias maneiras, mas uma delas também que a gente usa é essa. Insere todo o pó e depois sai gotejando a resina acrílica, tá? O monômero, né? Então a gente vai colocando o líquido e ele vai preenchendo tudo isso aqui. Vamos ter que esperar um tempo. Passando um tempo, a gente vai poder dar o acabamento. É mais ou menos assim que vai ficar e depois a gente vai conseguir dar o acabamento para levar em boca e esse é o resultado final. E qual é a dica bônus que eu vou dar para vocês? Dica bônus, pessoal, é essa outra aqui, em que posicionou os cilindros, fez a cirurgia de protocolo, tá tudo ok, posição ok. Você também tem uma outra maneira de capturar a sua prótese. Como é que a gente faz? A gente abre pequenas perfurações na vestibular da prótese para que a gente possa capturar com resina foto. A resina que a gente usa mais é a resina Flow, né? Então a resina Flow, a gente vai poder usá-la nessas janelinhas. Elas de preferência precisam estar coincidentes com o posicionamento do cilindro. Então com essa janelinha no local, a gente consegue inserir a nossa resina Flow primeiramente pela vestibular, né? Então pede para o paciente manter a oclusão,
a chance de movimentar é bem menor, porque logo após a colocação da resina você já polimeriza. Então você tem um controle maior do tempo. Você consegue fazer com que o tempo da sua captura seja controlado e em pouco tempo você já consegue estabilizar isso aqui. Outra dica, existem resinas rosas, tá? Resinas Flow rosa. Então, se você já quiser capturar com a mesma cor da gengiva da prótese, também é uma boa saída. E é isso que a gente vai fazer durante todo o processo. Depois que capturou pela vestibular, a gente pode pedir para o paciente abrir a boca, reforçar essa captura pela oclusal, tá bom? Para que você consiga ter estabilidade e segurança antes de remover essa prótese. E passado isso aqui, pessoal, a gente vai estar com a prótese fixa, né, estável e pronta para o acabamento e finalização, para você entregar a prótese protocolo do paciente em até 24 horas. Tá? Então são dicas super valiosas. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e não deixa de comentar aqui no nosso vídeo, curte o nosso vídeo e manda para os seus amigos que trabalham com implantes dentários e que ainda não fazem essa técnica, para que você faça seus protocolos cada vez mais rápido e melhor. Um grande abraço!